Bem-vindo à nossa corretora IK Option. Depois da tela de login, essa é a tela principal da nossa corretora. Aqui é o nosso painel de operação. Aqui no centro nós temos o nosso gráfico, onde é mostrada a movimentação do ativo que a gente está no momento. O ativo que a gente está no momento fica aqui nessa barra superior. Então, neste momento, a gente está no ativo Euro-USD, ou seja, a relação de câmbio da moeda euro com a moeda dólar americano. Então aqui no meio a gente tem esse gráfico relacionado a este ativo e a movimentação do seu preço. Então vocês veem que a movimentação do preço o tempo todo está subindo ou descendo, subindo ou descendo. Ok? Este gráfico aqui que a gente está vendo é um gráfico chamado gráfico de linha. Dificilmente a gente vai operar com esse gráfico. Tá? Na verdade, pelo menos eu não opero com esse gráfico e não conheço também quase nenhum outro trader na área de opções binárias que opera com esse gráfico aqui não, tá? Geralmente a gente opera com outro tipo de gráfico, às vezes a gente pode até colocar aqui nesse gráfico só no finalzinho da nossa operação, né, do nosso investimento, porque aqui acompanha mais de perto os movimentos. Você viu que ele acabou de dar uma descida bem bruta, a qualquer momento pode dar uma subida bem bruta. Então aqui a gente consegue acompanhar um pouco mais de perto os movimentos. Mas vindo nesse menuzinho aqui, ó, nessa parte inferior esquerda, a primeira opção que a gente tem aqui é tipo de gráfico. Então bem aqui a gente consegue escolher os tipos de gráficos que a gente quer usar no nosso painel de operação. Como eu já falei, esse daqui selecionado é o gráfico de linha. A gente pode escolher também o gráfico de vela, que é o gráfico que a gente vai usar, tá? O gráfico de vela é o mais usado, que é o chamado candles também. A gente tem aqui o gráfico de barras e a gente tem esse outro gráfico aqui que é o Rank Hash. Então desses quatro tipos de gráfico aqui a gente vai usar o gráfico de velas. Então você já pode deixar marcado aí o gráfico de velas, ok? Aqui você tem a opção de deixar ele com a vela verde, que é considerada a vela de subida do mercado, e a vela vermelha, que é considerada a vela de descida. A gente vai ver mais detalhes sobre isso daí que a gente chama de candle no próximo módulo. Então você pode deixar com essa cor padrão ou dessa outra cor aqui, fica aí da sua preferência, ok? E geralmente a gente deixa da cor padrão. Então esse daí é o tipo de gráfico. Olha só como que o gráfico agora ficou diferente, certo? Não ficou mais aquele monte de linha que sobe e desce. Bom, agora que eu mexi aqui no tipo do gráfico, aqui nesse mesmo menuzinho aqui, ó, inferior esquerdo, eu posso mexer no período de vela, ou seja, no tempo do gráfico. Aqui vocês veem que tem um 5S, né? Ó, aqui 5S significa 5 segundos. Ou seja, cada vela dessa, né? Cada quadradinho desse daqui vai durar 5 segundos. Ok? Esse gráfico aqui que a gente chama de gráfico de vela são os candles. Cada quadradinho desse daqui é uma vela, tá? Então aqui eu tenho uma vela, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Então como o tempo do gráfico está 5S, cada vela vai durar 5 segundos, ó. Acabou de abrir outra, já vai abrir a outra aqui, ó, já deu 5 segundos. Tá? Abriu essa daqui, 5 segundos, abre outra agora, ok? Então aqui a gente pode mudar o nosso período da vela. Geralmente a gente usa a vela de M1, ou seja, cada candle desse daqui, cada vela dessa daqui vai durar 1 minuto. Ou a gente usa a vela de M5, que é 5 minutos, né? Essa nomenclatura a gente viu na última aula, né? M1, M5. Então aqui agora cada vela dura 5 minutos. Ou a gente usa a vela de M15. Agora cada vela aqui dura 15 minutos. Então geralmente são esses três períodos de vela aí que a gente usa, ok? M15, M5 ou M1, ok? Bom, escolheu o seu período de vela, desmarca aqui se redimensionar automaticamente. Ele só ajuda nessa mudança aqui que a gente faz, ó. Você vê que na hora que eu mudo, ó, ele já deixa a vela num tamanho bom da gente ver. Mas é só nisso mesmo que ele ajuda, no mais ele só atrapalha.
Então deixa no tempo de vela que você quer e desmarca aqui, ó, redimensionar automaticamente. Às vezes isso daí pode atrapalhar durante a operação. Bom, então agora a gente já está no gráfico de vela com um período de 1 minuto. Para a gente continuar vendo esse menuzinho aqui desse lado esquerdo inferior, vamos continuar, né? O primeiro foi tipo de gráfico, o segundo foi o período da vela. Agora aqui é o nosso menu de ferramentas gráficas. Aqui é onde a gente pode escolher algumas coisinhas que a gente pode adicionar no nosso gráfico para auxiliar na nossa análise, tá? Então eu posso colocar uma linha, tá? Essa linha aqui, deixa eu mostrar para vocês. É uma linha onde eu decido o início dela e o fim dela, ok? Posso escolher a espessura dela. Geralmente eu uso essa segunda ou a última espessura, fica melhor de ver. Posso escolher a cor. Então, eu posso usar isso aqui para marcar um suporte ou uma resistência numa área pequena ou para fazer algum outro tipo de marcação, tá? Então, posso pegar nela aqui, ó, movimentar no gráfico, ó, pegando essa bolinha do meio, movimento ela aí no gráfico para onde eu quiser. Posso também deixar ela em pé, ok? Então, se eu quero fazer algum tipo de marcação, eu uso ela, certo? Quero apagar, clico aqui na lixeirinha. Eu vou deixar ela aí por enquanto para mostrar como é que apaga tudo de uma vez depois. Vou deixar ela aqui, solta ali. Aqui a gente tem um outro que é a linha de tendência. Eu vou mostrar aqui para vocês de forma simples e rápida, porque a gente vai ter uma aula depois mostrando como usa essas ferramentas, tá? Deixa eu apagar ela aqui. Ó, cliquei aqui para abrir uma outra, ele já me mostra as duas que eu tenho aqui, ó. A amarelinha que eu fiz e essa daqui que ela ficou presa aqui porque eu mexi no zoom, vou tirar ela e colocar de novo. Então é a linha de tendência, eu marco o início dela, eu decido onde eu quero que ela inicie e decido a sua extensão. Então eu decido o ponto de início, aí eu vou clicar com o mouse aqui no outro ponto que eu quero. A partir daí ele cria uma linha reta infinita para mim, que é como se fosse uma linha de tendência, tá? Então vocês vão ver que a gente vai ter uma tendência de alta e a gente pode ter também uma tendência de baixa, tá? Aqui eu só estou mostrando como é que para vocês a linha, mas a gente vai ter aula específica disso. Então, além disso daí, a gente pode usar também a linha horizontal, que geralmente é uma das mais usadas. Então, a linha horizontal, ó, onde eu clicar, ele vai criar uma linha reta, sem início e sem fim. Vai pegar todo o gráfico. Então, cliquei aqui, ele criou uma linha totalmente reta para mim. Coloco uma cor aqui. Deixa eu apagar as outras para não ficar muito feio. Então aqui ele criou uma linha para mim. Então eu posso usar ela para marcar um suporte ou uma resistência. Então, por exemplo, vou supor que isso aqui é uma resistência, tá? Que eu ainda não fiz análise para ter certeza se aqui seria uma resistência. Mas vamos supor que aqui seja uma resistência. Aí eu posso criar uma outra linha. Ou eu venho aqui de novo e clico em linha horizontal. Ou eu clico na linha já existente e clico aqui no botãozinho de clonar. Ele já me dá uma outra linha. Eu acho mais rápido. Então vamos supor aí que a linha branca seja um suporte. Tem muita gente que gosta de usar cor verde e vermelha, eu já não sou fã, eu uso mais branco, amarelo, laranja, azul. Então vamos supor que a amarela seja uma resistência. Então vamos supor que o suporte, vamos supor que um suporte esteja aqui e uma resistência esteja lá em cima. Pronto, fiz uma marcação no meu gráfico, tá? E a outra opção que eu posso usar aí é as linhas de Fibonacci. Aqui a gente já vai ver isso daí numa outra aula. Mas é como se a linha de Fibonacci é mais ou menos isso daqui que eu faria, tá? Que também serve para minha análise gráfica. Então todas essas ferramentas aí são ferramentas de análise gráfica para auxiliar a gente na nossa análise do gráfico, para nós podermos dar nossas entradas nas operações. Mas a gente vai ter aula específica para falar delas, ok? Bom, além disso daí, a última opção aqui desse menuzinho, dessas bolinhas aqui embaixo, é os indicadores. Aqui nessa opção, você clicando nele, ele vai abrir vários tipos de indicadores que você possa usar, ok?
Então, tem alguns indicadores aí que se você colocar o mouse em cima, ele vai mostrar um resumo para você do que ele faz em português. Outros o resumo é em inglês, tá? Mas aí quando você tiver curiosidade, você pode ir lendo aí. Mas aqui já tá, esse aqui tá em português também. Você pode ir lendo aí um pouquinho sobre eles, mas a gente não vai usar indicador, tá? Neste curso eu não ensino sobre indicador. E a gente só vai aprender mesmo price action, porque o price action você vai pegar o gráfico do que está acontecendo naquele momento. O indicador ele sempre tem um atraso. Tem indicadores que são válidos? Tem, eu posso tirar uns 2, 3 indicadores que ajudam a gente na nossa análise. Mas como ele tem sempre um atraso e as opções binárias é uma coisa de imediato, eu quero um resultado para 1 minuto de operação, para 5 minutos, de 15 minutos. Então, às vezes o indicador não é muito bom porque ele mostra um resultado atrasado, né? Às vezes ele mostra algo que acabou de acontecer ou que acabou de iniciar o seu movimento. Então ele é muito usado para outros tipos de negócio, como Forex, por exemplo. Mas tem muita gente que opera usando indicador, tá? Principalmente pegando aquelas estratégias prontas de YouTube, enfim. Então, só para vocês saberem, esse daqui é a opção para vocês verem os indicadores. Aqui tem os widgets. Eu aconselho vocês desativarem esse modus trades, tá? Coloca aqui desativado, que é essa barrinha aqui desse lado, ó. Por que eu aconselho desativar isso? Porque isso daqui é uma barra chamada o modus trades. Isso atrapalha muito quem está iniciando. Por quê? Porque você está aqui analisando o gráfico, certo? Você está aqui analisando o seu gráfico. Aí você às vezes pode estar achando que aquilo ali vai acontecer um movimento X. Vamos supor que eu acho que aqui vai continuar verde, vai continuar subindo. E aí você fez aquela análise, tem aquela certeza, aí você olha para cá. Na hora que você olha para cá, você vê essa barra vermelha maior. Você vê que 64% dos traders, segundo essa barra aqui diz, né? Querem que o negócio caia, vai fazer com que o negócio caia. Então, às vezes, isso pode influenciar na sua tomada de decisão, tá? Isso aqui nem sempre dá certo, tá? É uma coisa que eu digo que é na sorte, se você a vela obedeceu isso daqui ou não. Mas isso daqui não é uma tomada de decisão. Você não pode decidir em qual vela você vai entrar só se baseando nisso daqui, tá? Então eu desativo, porque além de ser mais um indicador para minha corretora precisar me passar o resultado, ou seja, puxar um pouco mais da minha internet, da minha conexão, então eu tiro já para diminuir um possível delay e também para não ficar prendendo a minha mente naquilo. Às vezes a gente faz a operação, tem uma certeza, olha para lá e fica aquela dúvida e passou o tempo, perdeu a entrada. Então eu aconselho desativar, porque a gente não vai usar isso para nada. Então desativa, que ele não fica ali, pronto, ele não ficando ali, você já livra o seu psicológico de ficar olhando para uma coisa que está dizendo o contrário do que é para você fazer, ok? Então vamos lá. Então aqui dessa opção aqui, ó, esse modus trades a gente desativa. Isso daqui você pode deixar ativado. Aqui, se você quiser saber sobre negociações de outras pessoas, então você pode deixar desativado, que é tudo coisa que vai exigir que a corretora passe mais informações para você, né? Então pode influenciar no delay. Não tem para que você saber quem está negociando junto contigo naquele ativo. Então quem teve a maior negociação, isso daí é besteira, tá? Notícia, pode deixar desativado, que não tem para que ficar aparecendo janelinha de notícia enquanto você opera. Você pode muito bem vir no menu aqui lateral, que vai ter uma opção de notícias, ou ir nos aplicativos específicos que a gente vai ver no curso, tá? Que são os aplicativos que a gente usa para ver as notícias. E aqui essa opção de volume, você pode deixar desativado também, tá? Se eu ativar, ele vai mostrar uma barra lá embaixo para mim, relativo ao volumes de compra e vendas feitas no momento desse gráfico. Então ele me mostra um volume real do número de traders que fizeram compras e fizeram vendas. Então isso aqui pode me ajudar a, por exemplo, perceber que o gráfico
um gráfico lateralizado, esse gráfico está um pouquinho lateralizado nesse trecho aqui, né? Ele vem um pouquinho de uma alta, né? Mas através do volume eu posso conseguir prever um movimento de alta ou um movimento de baixa, tá? Mas a gente pode usar tanto esse volume para visualizar isso, como a gente também pode usar o nosso olhômetro, né? No Price Action aqui, que é o que a gente vai aprender, ok? Então pode deixar também desativado esse volume aí, que é menos informação que a corretora passa para vocês, beleza? Bom, então além disso daí, aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de painel indicador de tempo. Então o painel indicador de tempo ele vai te mostrar relacionado ao tempo das suas velas o período que você está analisando. Então, por exemplo, aqui cada vela aqui é de 1 minuto. Então ele está me mostrando aqui uma média de 30 minutos na minha tela, certo? Então, está marcado 30 minutos porque ele está me mostrando uma média de 30 velas. Se cada vela tem 1 minuto, então ele está me mostrando uma média de 30 velas, ok? Aqui onde tem esse menos e esse mais é o nosso zoom. Então aqui eu posso diminuir o meu zoom, aqui eu posso aumentar o meu zoom. Se eu aumentar muito, ó, ele já mudou de 30 para 15, porque agora ele está me mostrando uma média de 15 minutos na minha tela. Se eu diminuir isso demais, ele vai, como aqui de 30 para 3, ele não vai pular rápido. Aqui ele está mostrando mais de 30 velas. Mas como a diferença aqui é de 30 para 3 horas, é só se eu diminuir bastante que talvez ele mude. Agora ele mudou. Agora ele está me mostrando um resultado de 3 horas na minha tela. Um resultado aproximado de 3 horas. Então isso é só para mostrar para vocês o indicador de tempo do que você está analisando no momento. E aqui você brinca de dar zoom ou não. Se por acaso você saiu analisando o gráfico lá para trás, a gente vai fazer isso na nossa análise, a gente vai analisar o comportamento do gráfico um pouquinho mais atrás também. Se você quer voltar lá para onde o gráfico está, é só clicar aqui nesse botãozinho no meio, que ele te leva de volta lá para o momento atual do gráfico, ok? Bom, além disso daí, aqui nessa parte direita, a gente pode definir o valor do nosso investimento. Então, por exemplo, eu quero fazer um investimento de $1, de 2, de 3, de 4. Aqui você pode colocar o valor que você quiser do seu investimento, ok? Bom, além disso daí, aqui você coloca o tempo de expiração da sua vela. Então, por exemplo, cada vela aqui é 1 minuto. Então, eu posso dar uma entrada para o fim dessa vela. Tá? Por exemplo, essa vela que está acontecendo aqui, ela tem 1 minuto. Então, ó, vocês vão ser muito amigos desse relógio aqui embaixo. Então, se ela tem 1 minuto, ela começou 4 horas e 44 e vai encerrar 4 horas e 45. Na hora que der 45 minutos aqui, vai surgir uma nova vela. Então, vamos esperar aqui só para a gente ver. Ó. Deu 45 minutos, surgiu uma vela nova. Agora, essa vela nova aí, ela surgiu agora 4h45 e vai até 4h46. Se eu quiser dar uma entrada nessa vela ainda, eu tenho, ó, 19 segundos. Ó. Esse reloginho que aparece aqui em cima é o reloginho relacionado ao horário que você tem para comprar. Tá? Na hora que ele chegar em 0, ele inicia de novo. Então esse tempo aqui é para eu entrar ainda nessa vela, ou seja, para eu entrar no final dessa vela. Na hora que ele zerar, essa vela vai para os seus 30 segundos finais e eu tenho aí mais 1 minuto para comprar para o final da vela seguinte, ok? Geralmente, no gráfico de 1 minuto, geralmente a gente entra logo no início da vela, né? Ou seja, do final para o início de uma vela, a gente entra para o final da próxima. Deixa eu mostrar aqui para vocês para ficar mais claro. Vou dar uma entradazinha aqui de $1, porque eu não fiz análise nenhuma. Começou essa vela, né? Então na hora que começou essa vela, eu poderia dar entrada no início dessa vela. Deu uma entrada aqui. Só um momentinho, deu um aviso ali.
Então vamos lá, vamos esperar essa vela chegar no fim para a gente dar entrada. Ele deu aquele avisozinho de erro porque eu estava na conta digital. Depois eu vou explicar para vocês o que eu fiz ali, tá? Então já está chegando, ó, tá chegando no finalzinho dessa vela para iniciar outra. Eu dou a entrada falando que ela vai, ó, deu a entrada aqui no início dessa vela. Essa entrada que eu dei pegou o início dessa vela aqui e ela vai até o final dessa vela, tá? Por quê? Porque a vela dura 1 minuto. E essa minha entrada é no tempo gráfico de 1 minuto. Então aqui ó, vocês veem que é o tempo que eu tenho aqui para dar a entrada. Eu escolho aqui o tempo que eu quero. No caso eu estou entrando no tempo de 1 minuto. Se eu quisesse dar uma entrada para mais minutos, eu selecionaria aqui, ó, até 5 minutos me paga esse rendimento X. A partir de 5 minutos o rendimento cairia um pouquinho. Então, ó, deu aqueles 30 segundos onde eu podia ainda dar entrada na mesma vela. Já encerrou o reloginho dos 30 segundos, agora o reloginho está contando o tempo que vai levar para minha vela acabar. Então aqui no caso vai levar ainda 10 segundos para minha vela acabar. Então na hora que esse reloginho parar de contar, essa vela aqui encerrou, chegou no fim da vela, ok? Ó, encerrou o fim da vela. A entrada que vocês veem que ela ficou bem pertinho, né? A entrada que eu dei ficou um pouquinho acima, falando que ela subia, ela desceu bem pouquinho. Aí deu aquela janelinha vermelha avisando que foi o erro. Então quando a gente dá entrada desse jeito, no início da vela para o fim dela, ou a gente pode dar uma entrada para a próxima vela. Então eu vou dar esse exemplo aqui agora para vocês. Ó, falta 3 segundos. Se eu desse uma entrada agora, seria ainda para essa vela. Agora o reloginho já permite que eu dê entrada para a próxima vela. Então eu já posso dar uma entrada a partir de agora para a vela seguinte, tá? Mas geralmente, quando a gente vai dar uma entrada para a vela seguinte, a gente não dá entrada desse jeito. A gente mexe aqui no reloginho. Então, por exemplo, a próxima vela vai começar 4h49. Começou a próxima vela. Eu não quero dar entrada para o final dela. Eu quero dar entrada para o final da vela de 4h51. Porque o final dessa vela aí que está agora vai ser 4h50, né? Ela é de 4h49 até 4h50. Eu quero dar entrada para o final da vela de 4h51, ou seja, para a próxima vela. Então seleciono aqui e dou a entrada. Ok? Então aí ó, ela vai acabar essa vela aqui. E na hora que acabar essa vela, vai vir para outra vela. Aí no final dessa outra vela que vai ser o final a expiração dessa minha entrada. Ok? Bom, enquanto o gráfico rola aí, vamos continuar vendo aqui outras coisas. Então aqui a gente coloca o valor que a gente quer. Aqui a gente decide o tempo de expiração da nossa entrada. Então além disso daí, a gente tem aqui o rendimento atual daquele ativo. Então neste momento, esse ativo que eu estou operando, ele tem um payout, né? Ou seja, um rendimento de 79% do valor da minha entrada. Então se eu estou dando uma entrada de $1, o payout dela, ou seja, se eu ganhar essa entrada, eu vou ganhar 79 centavos americanos, no caso aqui que é o dólar, ok? E se eu perder? Se eu perder, eu vou perder o valor investido. Então todas as operações no trader é assim, eu vou investir um valor. Se eu perder, todo o valor que eu investi, eu perdi. No caso aqui das opções binárias. Eu posso até diminuir a perda se eu decidir vender. Por exemplo, se eu visse que eu ia dar uma derrota e quisesse vender agora, eu ia estar perdendo esse valorzinho aqui, ó, mas ele está subindo agora. Vai fechar lá em cima que provavelmente ele vai voltar a subir agora. Se ele cair ainda, ele vai cair só um pouquinho e vai subir de novo. Então eu poderia muito bem vender que eu minimizaria esse valor. Vocês viram ali que na hora que eu estava falando, estava dando 0,70 e pouco, né? Então aquele ali seria o valor que eu iria perder. Eu iria minimizar um pouco a minha perda, tá? Então, no caso deu vitória, quando dá vitória, aparece a janelinha verde confirmando. E muda até o barulhinho, né? Então, derrota aparece aquela janelinha vermelha. Vitória aparece aquela janelinha verde. Então, aqui é o payout, tá? Desse ativo, eu vou ganhar 79% do valor que eu investi. E aqui, como eu já usei, vocês já viram usando, os meus botões de ações. Vocês viram na última aula que no mercado de opções binárias a gente tem dois tipos de ações, que é o call, que é o botãozinho verde, e o put, que é o botão vermelho. Call, que é compra, put, que é venda.
botão verde que é acima, ou buy em inglês, botão vermelho que é abaixo, ou sell em inglês, tá? Beleza, então dessa tela principal aqui a gente já falou quase todos os detalhes, tá? Vamos falar agora sobre os ativos, né? Eu falei que no início o ativo fica aqui nessa barra superior, o ativo atual que a gente está é o Euro USD. Se eu quiser abrir um novo ativo, eu venho aqui nesse mais, ó. Clico aqui no mais, ele vai abrir para mim todas as possibilidades de ativos aí que eu posso estar operando. Então no caso aqui, a gente viu que a gente tem as opções binárias e as opções digitais, certo? A gente falou isso na aula de mercado financeiro. Então geralmente vai ser esses dois aqui que a gente vai brincar, que a gente vai trabalhar. Qual é o melhor? A gente ainda vai ver direitinho a diferença da binária para digital. Mas a princípio eu escolho o que tem maior payout. No caso aqui é digital, os payouts da digital está tudo 87%. Então ela está me passando 87% do que eu investi. A binária já está um pouquinho menor. Tá? Ultimamente a digital tem ficado com um payout um pouco maior. E se o payout das duas estiver igual ou parecido, eu prefiro operar na binária. Tá? Se os dois estiverem com o payout igual. Tá? Só para adiantar, qual a diferença da binária para digital? O gráfico é o mesmo. Deixa eu abrir aqui um EURUSD da digital para vocês verem. Tô com o EURUSD aqui, na digital e o USD na binária. É o mesmo gráfico, tá? Não muda nada. Qual é a diferença da binária para digital? Primeiro, vamos supor que eu dei a entrada aqui nessa linha branca. Então, se eu dei uma entrada, o início da minha entrada foi nessa linha branca, a vela pode ter subido ou descido, encerrou em cima da linha branca de novo, ou seja, o preço da abertura da minha entrada foi o mesmo preço do final de fechamento, o preço de abertura do ativo, que foi onde eu dei a entrada, foi o mesmo preço do fechamento daquele ativo. Tá? Então o ponto que eu dei a entrada foi o mesmo ponto que iniciou e o mesmo ponto que fechou. A gente chama isso de empate, né? O preço não foi nem para cima nem para baixo, né? Por mais que ele variou, ele encerrou no mesmo lugar que ele iniciou, então foi um empate. Nas opções binárias, no empate eu não ganho e nem perco. Nas opções digitais, no empate eu perco, é como se fosse uma derrota. Então é como se nas opções digitais eu perco se o gráfico for na direção contrária da minha entrada e se for um empate. Né? Igual no jogo de futebol, né? Tem aqueles times que jogam pelo empate, né? Então aqui a história é parecida. Se o gráfico for contra o sentido da minha entrada e der empate, nas opções digitais eu perco. Na binária não. Na binária, se o gráfico for contra o sentido da minha entrada, eu perco. Mas se ficar empate, eu não ganho nada. Nem perco e nem ganho. Então essa é a principal diferença dos dois, tá? Uma outra diferença é que a digital, muitas pessoas que trabalham com scalper usam a digital porque dá para você fazer um cancelamento da sua entrada. Então eu posso muito bem fazer uma entrada aqui de $100, por exemplo, e aí a partir da medida que o gráfico desceu uma distância onde aqueles $100, porque se eu der uma entrada de $100 aqui com um rendimento de 87%, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Se eu der uma entrada de $100 aqui com 87% de rendimento, é para eu ganhar $87, ok? Só que muitas pessoas que usam digital, elas não esperam chegar nos $87, porque os $87 seria só no final da sua operação. Então muitas pessoas dão uma entrada e na hora que o gráfico dá uma descida significativa, aquilo ali já vai rendendo um valor para você. Então algumas pessoas fazem o cancelamento antes de chegar no fim do ativo. O cancelamento que eu digo é venda. Vende o ativo antes do ativo chegar no fim dele. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vou colocar aqui $10 e mudar o tempo aqui para 5 minutos. Vocês veem que aqui o tempo mudou, né? Porque nas opções binárias é de uma forma que aparece o tempo. Nas opções digitais aparece de outra forma, tá? Então vou colocar aqui 5 minutos, estou dando uma entrada às 4h56 para expiração às 5 horas. Ele está dando uma quedinha aqui, eu vou dar uma entrada falando que ele vai dar uma subida.
Desculpa, aqui não vai ter como eu mostrar pra vocês que a minha conta, deixa eu fazer pela conta de treinamento aqui. Já já eu mostro pra vocês que conta é aquela ali, viu? Então deixa eu dar uma entradinha aqui falando que vai, deixa eu dar, falando que vai subir. Então deu uma entrada aqui. Então, como eu falei, nas opções digitais, ou eu espero ele chegar no fim, que vai ser às 5 horas, ou ó, vocês já viram que ela deu uma subida, né? Se ela deu essa subida aqui, aí muita gente espera esse lucro após venda aqui ficar verde para vender ela, tá? Aí ela já começou a ficar verde. Então, nesse momento, se eu vender aqui, eu já ganharia $1. E aí, se ele continuar subindo, e quanto mais subir e quanto mais próximo do fim dela, mais vai valer ali para mim, ao tanto que ela já subiu. Então, se eu decidisse vender ela agora, eu ia estar ganhando $3,45. Então, muita gente às vezes opera dessa forma na digital, porque como a vela está lá no alto, a pessoa já quer aproveitar, eu estou no lucro. Por mais que ela venda e ganhe um lucro menor do que o lucro que ela poderia ganhar, né? Mas é como se ela já tivesse assim, aquele pensamento, né? Bom, aqui já está certo que eu vou ganhar isso se eu vender, então não vou esperar chegar até o final e ela poder cair, certo? Então nesse caso aqui, se eu fosse vender ela aqui agora, ó, eu clicaria aqui em vender, confirmaria a venda. E aí eu ia ganhar aquele valor ali, ó. Ganhei $3,74 porque eu fiz a venda antes da, da minha operação chegar no final. Então isso daí é uma vantagem também da digital. Na binária já fica mais difícil você conseguir isso dessa forma, tá? Por exemplo, aqui na binária, se eu fosse fazer isso daí falando que ia cair, por mais que ele caia bastante, aqui já fica mais difícil de subir. É como se na digital você essa parte de você vender antes do fim da expiração fosse mais leve, digamos assim, né? Mais fácil de subir esse valor. Na binária não, na binária esse valor já demora mais para subir. Ele é um valor mais engessado, digamos assim. Como eu dei uma entrada faltando pouco tempo do fim, eu acho que ele não vai nem variar aqui não. Vamos ver se vai chegar a mudar ali o valor para vocês verem. Já mudou ali, ó. Por que na binária mudou rápido, digamos assim? Porque está perto do fim. A binária geralmente é perto do fim que ela muda. Por isso que muita gente, quando vai fazer esse tipo de estratégia, faz na digital. Porque a digital, mesmo estando longe ainda da expiração, já te dá um lucro aqui. A binária não. Se estiver longe da expiração, ela só vai te dar lucro aqui se a vela estiver realmente numa distância bem grande da sua entrada. Ok? Bom, então como a gente viu, né? A gente adiciona no ativo aqui apertando no mais, tá bom? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Então a gente adiciona um ativo aqui apertando aqui no mais. Então a gente pode escolher binária ou digital, tá? Então a gente tem vários ativos, EUSD, Audi JPI, GBP Audi, GBP NZD, GBP USD, tá? Vários ativos aí que vocês vão ficar mais familiarizados com eles no dia a dia, na prática, tá bom? Então vou deixar aqui selecionado um outro agora. Deixar o GBP USD, que é o que o meu filho gosta. Então eu posso abrir o ativo a partir daqui, ou eu posso mudar o ativo clicando nele aqui, ó. Então eu estou aqui no GBP USD. De início eu aconselho vocês ficarem só em um gráfico, tá? Em um ativo. Então você está aqui no GBP USD. Então você pode clicar nele, no nome dele aqui onde tem essa setinha para baixo, ó, que ele já vai te dar a opção de você abrir um ativo no lugar dele, ou seja, substituir esse ativo. Então eu posso clicar bem aqui, ó, no nome dele aqui, ó, GBP USD na setinha. E aí, por exemplo, eu clico em outro aí, GBP CHF. Então cliquei, aí ele vai mudar o meu ativo para esse outro. Ele não vai adicionar um novo. Para adicionar um novo eu clico no mais. Posso adicionar aí vários ativos, ó. Ok? 4 ativos já, colocar mais um. 5 ativos, colocar mais um. 6 ativos. Ok? Então estou com 6 ativos adicionados e posso aí mudar entre eles, ó. Adicionei dois iguais, né? Deixa eu colocar um outro aqui diferente.
Pronto, eu posso agora ir mudar entre eles e fazer a minha análise gráfica, ok? Que é coisa que vocês vão pegar na prática, tá bom? Bom, além disso daí, eu posso ter esses 6 ativos e ver um de cada vez, ou eu posso também decidir ver vários gráficos de uma vez só, que com o tempo e de prática vocês vão começar a fazer isso, tá? Não queiram fazer logo no início, que vocês vão se confundir. Para eu colocar o meu ativo em várias janelinhas, eu vou clicar aqui nesse botão, ó, várias abas. E aqui eu vou escolher como é que eu quero que fique, desculpa, como é que eu quero que fique o meu painel operacional. Então eu posso escolher, ó, dividir ele em 4 partes. Aí dos 6 ativos ele vai mostrar 4 ativos aqui para mim. Então vocês veem que esses 4 ativos que está com um cinza mais claro são os 4 ativos que estão aparecendo. E esses outros dois não estão aparecendo. Aí se eu quiser ver eles, é só eu clicar em um deles que vai mudar aí a janelinha para mim, ó, certo? Se eu quiser ver os 6 de uma vez, eu venho aqui e escolho um layout onde mostra os 6 de uma vez. Cadê? Aqui, ó, 6. Aqui agora eu consigo ver os 6 de uma vez, ok? Então dessa forma eu consigo ver vários ativos, mas vamos ficar por enquanto só em um, tá bom? Deixa eu fechar os outros aqui, ó. Para fechar é só clicar no xizinho que ele vai fechando. Bom, além disso daí, sobre os ativos, eu posso clicar aqui nesse botãozinho chamado Info. Esse botãozinho chamado Info vai me dar informações sobre o ativo que eu estou operando no momento. Então, clicando nele, ele vai te abrir essa janela aqui, tá? Eu uso ele mais para analisar o horário, que fica bem aqui, ó. Aqui no momento ele está falando, ó, aberto agora. Então, esse ativo está aberto e que horas que ele vai fechar? Meio-dia. Então, meio-dia esse ativo vai fechar. Então, às vezes eu olho na info, eu olho mais isso daqui para ver se está perto do ativo fechar ou não, ou se está perto do ativo abrir, para que eu não adote uma estratégia que eu fique analisando um gráfico, perdendo um tempo, digamos assim, analisando um gráfico, que em 30 minutos ele vai fechar. Então, às vezes a minha análise foi em vão porque o gráfico já está fechando. Então, geralmente eu olho isso daí. Às vezes eu olho um pouco o comportamento dele aqui também. Poucas vezes eu olho isso. Às vezes eu olho muito quando vai mexer em Forex. E aqui você pode ver notícias específicas sobre esse ativo, tá? Então aqui também é interessante você dar uma olhadinha. Mas a gente vai ver que além de olhar aqui, a gente olha em outros lugares as notícias, tá? Enfim, quando for nessa parte de notícias que vai ser a próxima aula, a gente vai ver mais disso daí, tá bom? Então geralmente é esse daqui mais que a gente olha no info. Depois você pode ver aí as outras opções para você ver o que aparece aí para você, tá? Bom, eu já falei que relacionado a essa tela de operação, já mostrei aqui para vocês que o relógio vai ser um dos seus melhores amigos, né? Você vai estar sempre olhando para ele para saber o tempo certo de entrar, o quanto tempo falta para aquela vela virar, né? Ou o tempo que falta para chegar no fim da sua entrada. Então vai ser muito amigo seu esse relógio, tá? Bom, relacionado a essa outra parte aqui, ó, que eu ainda não falei. Aqui você tem o tipo de conta nessa opção do meio aqui. Aqui você pode mudar para sua conta real. Ele vai dar um aviso aqui. A conta real é a conta onde você vai colocar o dinheiro, vai realmente fazer um investimento que vai te dar um retorno financeiro mesmo. Ou seja, conta real, conta de verdade, né? Conta de treinamento, onde eu indico para vocês treinarem bastante, tá? Explorem bastante a conta de treinamento. Não deixem bater na cabeça de vocês que eu estou ganhando dinheiro na conta de treinamento, podia estar ganhando na real, na verdade eu estou perdendo dinheiro. Não, você não está perdendo dinheiro. Ainda mais que você não está investindo nada, né? Se você está na conta de treinamento, você não está investindo dinheiro nenhum. Então, treinem bastante na conta de treinamento, e mesmo se você estiver ganhando, continua treinando, tá? Muita gente acha perda de tempo treinar na conta de treinamento, ou acha que já está ganhando dinheiro lá e já está no ponto de ir para a conta real. E aí isso daí muitas vezes atrapalha muitos traders. A gente vai falar um pouco sobre essas armadilhas aí mentais em outra aula. Além da conta de treinamento, você pode também ter essa conta aqui, que é a conta de torneio. Então são os 3 tipos de conta, tá?
Geralmente vai aparecer para você só a real e a de treinamento. Você só vai aparecer essa conta de torneio para você se você tiver registrado em algum torneio, tá bom? Eu vou já falar um pouquinho sobre os torneios. Bom, além disso daí, aqui você vai ter suas informações, onde você pode acessar várias coisas sobre os seus dados pessoais, sobre retirada de fundos e etc. Como a semana está começando agora, eu ainda não operei ainda na conta real, vou operar daqui a pouquinho, depois que gravar o vídeo. Quando você estiver operando, aqui vai aparecer para você o seu ranking e o tanto que você já lucrou, né, na semana. Tá? Vai aparecer um valorzinho bem aqui do tanto que você já lucrou na semana e a sua posição no ranking. Eu vou já mostrar para vocês esse ranking, tá? E aqui você vai poder fazer um depósito. Nesse botãozinho aqui, ó, depositar. Você clica aí que ele vai te levar para a página de depósito. Você pode escolher um cartão, um boleto, pode escolher conta bancária e colocar o valor aí que você quer depositar para você fazer aqui suas operações, ok? Deixa eu voltar aqui para a conta de torneio. Bom, então já mostrei para vocês mais ou menos como é que faz uma operação, né? Deixa eu explicar aqui para vocês esse menu lateral esquerdo. Só um momentinho. Então vamos lá. Esse menu lateral esquerdo aqui, ó, a gente tem a opção aqui do portfólio total. O que é o portfólio total? Ele vai te mostrar quais ativos seus estão ativos, né? Ou seja, qual ativo seu está ativo, não, desculpa. Qual entrada sua está ativa, né? Qual operação sua está ativa e qual entrada ou operação sua está pendente. No caso aqui de opções binárias e digitais, a gente não vai ter operações pendentes. Isso a gente usa muito no Forex e em ações, em outros tipos de ativos. Então, por exemplo, no Forex eu posso determinar que quando o gráfico chegar... Desculpa. Eu posso determinar no Forex que quando o gráfico chegar a um... Por exemplo, eu vou falar para ele, quando ele chegar aqui no PIP de 19.910, tá? Que é um númerozinho que está bem aqui no cantinho, ó. Que é 19.910. Então eu falo, quando chegar em 1.19910, eu quero dar uma entrada. Então eu posso deixar pré-configurado uma entrada aqui no Forex, tá? No caso, como a gente não usa Forex, a gente dificilmente vai ter isso daí. Deixa eu mostrar aqui no Forex para vocês. Então, vocês veem que aqui no gráfico do Forex, ó, eu poderia colocar bem aqui em cima, perto da minha linha de resistência, clicando nesse mais aqui. Só um momentinho. Posso colocar bem aqui perto da minha linha de resistência uma entrada clicando aqui nesse mais, ó. Posso criar uma posição pendente. Opa, o gráfico mexeu. Uma posição pendente. E aqui no lado aqui eu configuro o que eu quero, o valor que eu quero a alavancagem, se eu for usar. E falo se esse ativo vai subir ou se ele vai descer. Aí isso daí vai ficar pendente. Pendente por quê? Porque essa entrada só vai acontecer se o gráfico chegar lá. Tá? Eu não preciso estar aqui, eu já deixei configurado pela minha corretora para isso daí acontecer. Então isso daí só vai acontecer, como eu falei, no Forex ou em outros ativos. Em caso de opções binárias e digitais, não tem como a gente deixar isso pré-configurado. Então aqui no portfólio total a gente não vai ter nenhuma entrada pendente, tá? E a entrada ativa é a entrada que está ativa naquele momento. Então, por exemplo, se eu dei uma entrada aqui, falando que isso aqui vai subir, ó, a minha posição está ativa, tá? Ou seja, ela está acontecendo. Aqui em histórico de trading vai ter o histórico das suas últimas operações. Então aqui eu tinha mostrado para vocês duas operações, né? Então tá aqui, ó, as duas operações que eu fiz estão sendo mostradas aqui. Então o histórico do trading, todas as últimas operações que você fez, vai estar sendo mostrado aqui, tá bom? Aqui desse lado, chat suporte, você vai ter um chat em alguns idiomas e o suporte daí que é option para qualquer problema que você precisa resolver, tá?
O suporte da IQ Option ele é 24 horas, é um suporte muito bom, só que ele é um suporte em inglês, ok? Ele é um suporte em inglês, então você vai ter que se virar aí para conversar em inglês com eles. No mais, aqui tem os chats. Eu nunca fui muito de usar esses chats. No caso aqui, o chat que eu usaria esse com a bandeirinha de Portugal, que é em português, né? Às vezes o pessoal tá falando umas coisas aí boas, né? Às vezes você pega até uns conselhos bons aí no pessoal mais graduado, mas às vezes também o pessoal tá falando muita balela. Às vezes os caras querem só fazer você errar mesmo, ficar falando besteira aí. Então, é algo que você não se prenda aqui, principalmente na sua operação. Se você quiser dar uma olhadinha aí depois que você operar, que né, até antes de operar não é bom. Se você quiser dar uma olhadinha aqui depois que você operar, aí você pode olhar, tá? Se eu deixar o mouse em cima do nome deles, ó, aparece a foto deles, aparece a data que eles entraram, aparece informações sobre o pessoal aí, certo? Aí aqui eu tenho melhores negócios, onde aqui é o ranking, tá? Aqui tem um ranking mundial e aqui tem um ranking também, somente o ranking nacional. Então aqui, se você quiser ficar olhando o ranking, esse valor que aparece aqui é o valor do lucro que as pessoas já tiveram. Então, hoje é o primeiro dia da semana, né? Estamos na madrugada que vai do primeiro dia para o segundo. Então, nesse intervalo de tempo aí, esse pessoal aí já lucrou essa fortuna toda aí. Aí, como eu falei, colocando o mouse em cima você pode ver a informação da pessoa, mas isso aqui não é nada demais, tá? Só mesmo fato de curiosidade para vocês. Bom, além disso daí, a gente tem aqui essa outra opção que é notícias, tá? Vai te dar notícias aí sobre alguns ativos, mas a gente não vai ver notícias por aí. Aqui você vai ter alguns vídeos tutoriais de como utiliza a plataforma, bem básicos, mais interessantes, alguns. Aqui você vai ter a opção dos torneios. No caso aqui aqui o meu tá roxinho porque eu estou participando de um torneio, tá? Esses torneios eu raramente participo, às vezes eu entro nele só para, ao invés de eu praticar na conta de treinamento, eu pratico na conta de torneio. Então aqui você vai ter vários torneios. Você pode ir descendo aqui, você vai ver a lista de torneios que a IQ Option prepara para vocês. Aí tem torneio que você tem que pagar algum valor para entrar, tem outros que são de graça. Por exemplo, esse torneio aqui é de graça para você participar. Esse aqui você tem que pagar $2. Esse aqui você tem que pagar 4. E por aí vai. Tá? Geralmente esses torneios de graça, vocês vê que tem um ticket aqui, né? Então, essa Liga de Gigantes é um torneio que acontece toda semana, tem um torneio. Então, nas 3 primeiras semanas do mês, tem esse torneio que é grátis e ele premia 20 pessoas para receber um ticket para participar do torneio da última semana, que é o torneio que vale mesmo. Onde o prêmio aí varia em $5.000, se eu não me engano, que é distribuído aí para X ganhadores, né? Então é bem legal o torneio, motiva bastante. Você além de você pode ter um dia onde você trabalhou, ganhou seu dinheiro, e aí depois, para você não ficar arriscando seu dinheiro, você pode ficar praticando, né, na conta do torneio, onde você vai estar, além de estar praticando, vai estar ainda concorrendo aí com demais pessoas, né? Então a competição sempre é agradável. E esse dinheiro do torneio aqui, é, geralmente todo torneio você começa com $100. Esse $100 não é do seu dinheiro, é um dinheiro que a corretora fornece. O que você ganhar aqui não é seu, tá? Aqui é só para você se posicionar, para você tentar atingir as principais posições de premiação. Aí você recebe seu prêmio, tá bom? É um dinheiro fictício. Bom, pessoal, no mais é isso daí que a gente tem aqui. Deixa eu mostrar aqui um último detalhe. Aqui embaixo, perto do relógio, vocês veem que tem essa ferramentazinha, né? Que é as configurações. Porque assim, a tela não está do jeito que eu opero ainda. Eu tentei deixar ela do jeito original para poder mostrar para vocês. Então eu vi esse mapa mundi aqui atrás e lembrei. Então aqui em configurações vocês conseguem escolher o tema do seu painel de operações. Então, por exemplo, você pode escolher esse outro tema aqui, um tema todo preto ou um tema todo branco. Aí depende aí do seu gosto.
Eu geralmente escolho esse e eu tiro o mapa do mundo lá do fundo. Tá? Por que eu tiro o mapa do mundo lá do fundo? Porque é mais uma coisinha para a corretora precisar carregar. Então, para evitar o máximo de delay, eu tiro aquele mapa lá do fundo e deixo nesse visual aqui que eu acho mais agradável. Tá? Você pode escolher o visual aí que você quiser, ok? No mais aqui, deixa eu ver aqui. Ó, isso daqui geralmente ele vem marcado já no original, né? No padrão do seu aplicativo isso daqui vai vir marcado. Aí fica a sua opção, você deixar marcado ou desmarcar. O que é isso daqui? Isso aqui é o seguinte, você deu entrada em um momento aí do seu gráfico, você fez uma entrada. Quando a sua entrada chegar no final, a corretora vai mostrar para você o resultado de outras pessoas que entraram naquele mesmo período que você. Então ele vai mostrar os melhores resultados para você. Desculpa. Então a corretora vai carregar o nome de 2 ou 3 pessoas que tiveram os melhores resultados naquele mesmo período que você entrou. Então assim, eu não tô nem aí para quem entrou no mesmo período que eu e não tô nem aí para quem teve os melhores resultados. Então eu desmarco isso, que é para evitar dar delay na minha corretora, tá? Porque se ele vai me mostrar isso, ele vai precisar puxar essas informações e mandar para mim. Então é mais informações que a corretora vai precisar mandar para mim. Então eu desativo para evitar delay, ok? É... Exibir o valor da compra do gráfico, eu não sei se tem no padrão, acho que não. Mas se tiver pode desmarcar também, porque atrapalha você ver o gráfico. Se você deixar isso aqui, na hora que você der uma entrada, vai ficar aparecendo o valor da sua entrada o tempo todo lá no gráfico. Então às vezes isso daí pode atrapalhar você visualizar o gráfico. Aqui já no painel de negociação, é, você pode deixar isso aqui marcado ou desmarcado. Eu deixo desmarcado para evitar travar. Isso aqui é muito importante, ainda mais quando você usa a técnica de martingale. Ou quando você quer dar uma entrada logo após que acabar o período da sua entrada. Então é importante deixar fechado que ele evita um certo travamento, um certo delay também. Mas é isso daí. As outras coisas vocês podem ver aqui os atalhos do teclado, muito importante vocês pegarem os atalhos principais, tá? Estou com a janela, tô com a janela aberta, aperto o ESC para sair daquela janela. F11 que é o modo tela cheia, que é esse modo que eu estou aqui. Para vocês andarem aqui, ó, o atalho aqui, ó, Alt e o direcional, né? Para vocês mexerem aqui no gráfico. Aquela hora eu fui para trás, eu fui usando o atalho, tá? Porque se eu não usar o atalho, eu vou ter que clicar e arrastar com o mouse. Então isso dá um certo trabalho, né? Então só mais usar o atalho e com o atalho eu consigo mexer de uma forma mais tranquila. E aí tem os outros atalhos lá que vocês podem tá dando uma olhadinha aí. Não precisa aprender todos, tá? Só os que vocês acharem mais necessários. Eu geralmente uso só o ESC, o F11, uso esse de mover o gráfico e geralmente eu uso esses aqui, ó, Ctrl 1, 2, 3, 4, que é para mudar as abas do ativo. Ok? Bom, aqui sobre privacidade, você pode escolher um nome para você aparecer lá no... Esse nome aqui é o nome para as pessoas estiverem aqui no ranking. Ou então se alguém tiver marcado aquela opção de mostrar os melhores resultados, se você tiver tido um melhor resultado, pode ser que apareça seu nome lá na corretora de alguém, no painel de operações de alguém. Tá? Então você pode deixar o seu nome mesmo ou você pode gerar um nome aleatório. O aplicativo da corretora gera um nome para você. Então quando a gente viu aqui o ranking, por exemplo, vocês veem esse nome aqui, ó, Wesley B, Samantha M, Jefferson C. Esse aqui pode ser o nome dele de verdade ou não, ou então pode ser um nome inventado pela corretora, tá bom? Então vocês podem deixar marcado aí do jeito que vocês quiserem. Então no mais é isso daí. Então depois disso daí é só correr para a prática, só fazer as operações aí de vocês. Tá? Aí praticando, muita informação, vocês vão tentando pegar aí o máximo que vocês puderem para vocês irem praticando aí. E aí no mais não tem segredo, tá pessoal?
No mais é uma coisa bem tranquila. E assim é prática. Vocês precisam ter prática para vocês conseguirem mexer tranquilamente com essas ferramentas sem perder um certo tempo. Vocês precisam ter prática aí para poder utilizar os atalhos também. E a principal prática é vocês terem um olhar clínico. Vocês, por exemplo, linhas de suporte e resistência, às vezes eu uso, mas às vezes eu nem traço essas linhas, porque às vezes a pessoa já tem aquele olhar clínico, a pessoa já sabe que o ativo está chegando, a vela está chegando num lugar onde ela pode ter uma reversão, né? Um lugar onde você já bate o olho e já sabe que ele vai ser um suporte ou vai ser uma resistência. Beleza, pessoal? Então, no mais é isso. Agora eu vou colocar aqui para vocês um resumo de tudo que eu falei. A gente vai agora para uma parte de um vídeo com resumo de tudo que eu falei, para vocês revisarem o que eu falei e também ver umas coisinhas a mais, tá? Vou colocar um vídeo tutorial agora para vocês, que vai até mostrar algumas coisinhas aqui que eu não mostrei. Então preste atenção também nesse vídeo e não deixe de acessar o exercício, fazer o exercício prático, que vai ser exercício sobre a plataforma da corretora, ok? Então, forte abraço.